bom dia, Carlos, bom dia a todos, bom dia, meus colegas aqui, Bruno Marques, Rodrigo Eric e a Isabela aí, que é quem faz tudo isso aqui acontecer. Começando pelo cenário internacional, como de praxe, abril foi um mês onde se voltou à discussão de política monetária nos Estados Unidos, se de fato a política monetária lá está suficientemente apertada. Se ela está no campo contracionista, no jargão econômico. Por que disso? Basicamente, os dados de inflação vêm vindo muito forte, muito acima do que se esperava no ano, e em março a gente teve uma revisão e descobriu que a inflação do primeiro trimestre foi bem mais forte do que se antecipava, mostrando uma aceleração na margem. Então, vale lembrar que no segundo semestre do ano passado, a inflação dos Estados Unidos desacelerou para menos de 2%, lá ficando rodando em 1,9%, e ela supera 3% nesses primeiros meses, com dados do mercado de trabalho também muito fortes. Um alento foi a última leitura do mercado de trabalho, onde o mercado projetava a criação de 240 mil postos de emprego e foram criados, entre aspas, aí, menos de 180 mil, 170 mil postos, mas é um número ainda forte. Então, aquela confiança que o Fed tinha, que estava próximo de chegar no momento de cortar juros, que a última milha do combate à inflação talvez não fosse uma milha, fosse mais curta, essa confiança se foi. Teve uma reprecificação muito forte, chegou-se a projetar, precificar menos de 2 cortes de juros nos Estados Unidos. E aí, quando a gente traz isso para o Brasil, a gente esteve, inclusive, nos encontros lá em Washington, pré-FMI, e teve o evento da XP organizando, que nós mesmos fizemos uma pergunta para o Roberto Campos, e ele lá abriu a possibilidade de abandonar o guidance, ou que as condições não garantiriam mais um corte na reunião do Copom, que calha de ser hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre o Copom de hoje, sempre ruim, né? Porque o vídeo pode ficar velho muito rápido, a live na parte macro pode ficar velho muito rápido, mas enfim, a gente teve o feriado e são ossos do ofício. Mas hoje, nos Estados Unidos, mesmo aqueles diretores do Fed que eram chamados de mais dove, ou seja, que viam mais cortes, tinham mais confiança em cortes de juros nesse ano, hoje não se fala mais de quando vão ser esses cortes. A gente tem uma série de discursos e entrevistas de membros do FONC. Quando perguntados, eles respondem, eu acho que é esse ano ainda. Mas de forma espontânea, a gente viu que caiu muito a frequência, na verdade, desapareceu quem achava que seria esse ano. E, inclusive, no press conference, na entrevista coletiva depois da reunião, que manteve de novo o juro estável por lá, o discurso, o opening remarks do presidente do Fed, né, o Chairman Powell, ele retirou essa convicção de que os juros tinham feito pico lá, ou seja, abriu espaço para cortar, para subir eventualmente, caso precise, mas ele quis destacar depois no perguntas e respostas que ele via como muito improvável o Fed ter que subir juro, que ele via muitos indícios que a política de fato estava restritiva, só que teria que ficar mais tempo parado. Então, esse é o cenário. Quando a gente traz isso para o Brasil, esse primeiro momento de reprecificação impactou a inflação implícita no Brasil, impactou a curva de juro brasileira, o número de cortes precificados, não só agora, né, mas a gente viu o juro médio aí também sendo impactado, meu colega aí, Bruno Marcos, vai falar disso mais tarde. Mas a gente teve essa guinada no Banco Central, que hoje tem duas teses dentro do Copom. A primeira tese é que o mercado a dinâmica salarial, a massa salarial no Brasil está crescendo muito forte. Então, o emprego está crescendo forte, o salário está crescendo acima da inflação. De um lado, a gente tem um grupo aí capitaneado pelo diretor de política econômica, Diogo Guilhem, alegando que essa dinâmica do salário, esse crescimento, essa aceleração do salário, pode significar que, na verdade, a gente tem menos ociosidade na economia do que o Banco Central acreditava e que, portanto, a gente pode ter mais pressões inflacionárias à frente e cabe o Copom ser ainda mais conservador nesse momento. E tendo como um pano de fundo expectativas de inflação desancoradas, o Focus, que ficou muito tempo em 3,5, 3,51, 3,53, caminhando para 3,70 no ano que vem, a última leitura dele 3,64. Um outro grupo
liderado pelo diretor de Assuntos Internacionais, Paulo Piketty, indicado pelo ministro Fernando Haddad, pelo governo Lula já, defenderam uma tese que a gente pode estar num ajuste de preços relativos, ou seja, o salário real caiu muito pós-Covid e agora seria uma normalização. Então, os empresários teriam aí acumulado margens e lucros excessivos e agora haveria espaço para acomodar essa alta salarial sem isso ter um repasse para preços, como sugerem os modelos do Banco Central. Que, então, poderia o Copom não se emocionar, para usar um termo que o diretor Gabriel Galípolo usou em entrevista recente, em evento recente, e manter aí o ritmo de corte de juros. A gente chega, então, no Copom hoje dividido. Eu acho que, assim, nos últimos tempos, de longe, nos últimos muitos tempos, há muito tempo eu não lembro, de um Copom em que tudo pode acontecer. O Copom pode cortar 25 unânime, o Copom pode cortar 25 numa decisão dividida, eventualmente o Copom até poderia cortar 50 numa decisão dividida também. Então, até por isso que eu fiz a brincadeira do Copom hoje, mas na nossa cabeça o Copom caminha para cortar 25, provavelmente apresentando um dissenso, então alguns dos diretores indicados pelo governo Lula votando por 50, ou pelo menos uma decisão unânime de 25, um corte de 25, mas deixando claro que tinha um caminho, que há um caminho para continuar cortando juros aí nessa magnitude. A gente vai descobrir isso no final do dia hoje. Seria muito surpreendente para mim um corte de 50 pontos, depois de todo o movimento que o presidente Roberto Campos Neto fez lá no FMI. Mas a gente pode ver um painel cuja divisão vai ser muito informativa para o mercado sobre o que esperar do Copom do ano que vem, sem o Campos Neto. Então, fica essa preocupação. Então, o Copom de hoje é muito mais do que só o quanto vai ser cortada a Selic hoje, amanhã, né? É muito mais do que o que deve acontecer com a Selic nas próximas reuniões, mas ele vai ser informativo para o mercado do que esperar da próxima gestão do Banco Central, seja ela presidida pelo Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária, seja ela presidida por outro indicado do presidente Lula. Quando a gente traz esse big picture para o Brasil, então, claro que tem o Copom, mas a gente vê uma atividade ainda robusta, uma inflação cujos últimos dois prints, então, tanto o IPCA de março quanto o IPCA 15 de abril, vieram melhor que o esperado. O IPCA de março fechado esperava ser um cenário bem ruim para serviços, e a verdade é que está ruim, não está confortável para o Banco Central a dinâmica de serviços, mas veio um pouco melhor que esperava. E aí no IPCA 15, sim, um número bem abaixo do consenso, ainda que bastante concentrado em itens mais voláteis, mas desde que o Roberto Campos deu um sinal muito forte de que a probabilidade de corte de 50 tinha caído, a gente teve dois prints favoráveis de inflação. A gente teve a mudança da meta de superávit primário do ano que vem. O governo mudou, né, a meta de meio para zero, mas é um zero que pode ter um déficit de 70 bilhões de reais. Dizia-se que essa piora já estava precificada, mas o Banco Central era vocal na questão que o cumprimento das metas era algo relevante, né? Das metas, a busca pelo cumprimento das metas estabelecidas, e a Fazenda aqui mudou um pouco antes do que se esperava e do que se imaginava a meta de superávit primário do ano que vem. Mas a gente tem uma inflação um pouco melhor, mas num nível ainda desconfortável. Os fundamentos da inflação brasileira são ruins. Acho que esse é o principal resumo que eu posso dar. Um mercado de trabalho muito apertado, um cenário internacional desafiador, e agora a tragédia do Rio Grande do Sul. Então a gente não pode deixar também de se solidarizar aqui com todo mundo que está lá, ou tem parentes lá. Acho que uma tragédia sem precedentes, mas ossos do ofício faz parte aí da nossa profissão também estimar os impactos macroeconômicos disso. É um choque de oferta, né, uma destruição aí de estoque de capital brutal. Parte lembra um pouco o que aconteceu com o Covid, com serviços fechados. A gente vai ter, enfim, fábricas aí que vão ser
persistentemente danificadas, a gente deve ter um PIB para baixo e a inflação um pouco para cima por conta desse choque. A gente tinha um PIB de 2,4 para o ano, estimamos aqui pelo menos um impacto negativo de 0,3 ponto percentual do PIB. Então, hoje, nossa melhor estimativa aqui é 2,1 para o PIB do ano e um PIB negativo no segundo trimestre. Tá? Alguma coisa, a gente tinha 0,7 de PIB positivo no segundo tri projetado, e agora a gente projeta uma queda aí entre 0,2% e 0,3%, ainda bastante preliminar. Então, de novo, destacando que a tragédia humana é enorme, né? Então é sempre um trabalho triste ter que fazer conta de impacto macro disso, mas o nosso cenário fica ainda mais desafiador, a tarefa do Banco Central fica ainda mais desafiadora nesse ambiente turbulento com, enfim, expectativas desancoradas, você tem um choque de oferta negativa. Para o Brasil, então, hoje o PIB caminha aí para casa dos 2%, a inflação, a gente tinha 3,7, alguma coisa entre 3,6 e 3,7, devemos ter um impacto inflacionário, então a inflação é ainda mais complexo fazer a conta, porque você pode importar parte daquilo que deixa de ser produzido, você está tendo congelamento de preço de grandes varejistas no Rio Grande do Sul, você pode ter desconto na conta de luz, mas a gente acha que é um IPCA que agora caminha para mais perto de 4% no ano. Tá? Então a gente tem 3,7, não mudamos ainda, o Caio Dias aí, nosso analista, está fazendo as contas, mas o viés é de alta em cima desse 3,7. Então, é um número que vai se aproximar mais de 4 do que de 3,5. Não acho que o Copom deva reagir diretamente a isso, ainda que deva mencionar hoje a questão de combater os efeitos secundários aí, de um choque de oferta. É isso do nosso lado, então, pessoal. Um resumo, faltou falar de Europa, eu falo no resumo. Estados Unidos, atividade forte, inflação alta, mas o Fed ainda acreditando que está no rumo certo. Então, a resultante disso são menos cortes esse ano, alguma coisa a gente acredita em um corte de juro esse ano. Europa, uma situação diferente dos Estados Unidos, então o Banco Central Europeu deixou claro que vai cortar o juro na reunião de junho, tudo mais constante, e aí provavelmente não será um ciclo de cortes consecutivos, mas teremos mais cortes esse ano. No Brasil, com o risco aí de o vídeo ficar velho, a gente acredita em um Copom dividido, cortando 25 pontos hoje, sinalizando, eventualmente dividido, pois a gente acredita que o Copom vai sinalizar que deve ter mais corte de 25 na manga. Tá? A inflação se caminhando para 4 e o PIB mais perto de 2 do que 2,5 agora, devido à tragédia aí do Rio Grande do Sul. É isso aqui do meu lado, passo agora para o meu colega Bruno Marques.